Oi, gente, aqui é a Raquel Brilhante, estamos de volta. Fiz o vídeo, tentei fazer da forma mais resumida possível, mas tô achando que o pessoal está querendo uma coisa bem do princípio mesmo, bem detalhada, para quem realmente não tem noção nenhuma ou quer ver como é que eu faço, quem sabe de uma forma mais resumida, né? Então eu vou fazer como se fosse o primeiro vídeo. Vou fazer cada detalhe de forma aí intuitiva, da forma que eu faço, sem roteiro, e vou tentar passar para vocês como que eu faço para criar moldes no Corel, cortar no estúdio, ok? Bom, vamos aqui na internet, eu vou procurar um molde de caixa, para a gente não pegar nada pronto, até porque o os formatos, os arquivos do estúdio, eles não podem ser abertos em nenhum outro programa que não seja o próprio estúdio. Então tá aí, o Corel ele não precisa salvar para poder abrir lá, basta copiar, clicar aqui com o direito, copiar a imagem. Vou aqui para o Corel, vou colocar aqui paisagem para ficar mais fácil. Vou dar um Ctrl V, ó. E aí você vê mais ou menos a medida que você quer a caixa. Eu vou colocar aqui, porque aqui ele não vem com o tamanho correto, né? Ele está apenas uma imagem da internet mesmo. Então eu vou aumentar um pouco aqui. Quando você terminar o desenho, você pode fazer o seguinte, ó, para saber mais ou menos quanto cada lado dessa caixa vai ter, você vai vir com essa ferramenta aqui retângulo, vai pegar aqui no cantinho, vai descer aqui, vai terminar aqui certinho em cima e aqui, olha, em cima aparece o tamanho que ficou apenas esse desenho que eu fiz aqui. Ele está com 38.300 e alguma coisa. No caso, eu trabalho aqui com milímetros, seria 3,8. E aí você vê aí na régua que tamanho fica mais ou menos a caixa, o lado da caixa depois de fechada. Olha, bem pequeno 3, né? Então, vamos aumentar mais aqui. Eu vou dar Ctrl A para agrupar o desenho e a imagem. Vou aumentar, nunca faça isso aqui, ó. Nem pelo um lado, nem por aqui, porque ele vai desconfigurar, os lados vão ficar, tá vendo que aqui ficou retangular e aqui ficou quadrado? Sendo que essas partes vão se encaixar, então, assim, a grande proibição do Corel é você nunca puxar pelos lados. Eu vou dar Ctrl Z aqui para desfazer tudo que eu fiz, para aquilo que eu arrastei, né? Então você sempre vai puxar pelas arestas, a gente chama isso aqui de arestas, que são os cantos, porque ele vai puxar de uma maneira igual, ok? Então, olha só, vou usar aqui praticamente toda a área do tamanho A4, que é o tamanho de folha que eu estou usando aqui no Corel, que está configurado. Aqui, ó, você está configurado por A4, se você quiser um tamanho A3 é aqui, e assim por diante. Olha, vou ver agora como está o tamanho daquele círculo que a gente desenhou. Eu selecionei ele, agora ele está com 5,5, 5 centímetros e meio. Vamos ver aqui. Ainda está pequeno, mas como esse molde ele é inteiro, ele acho que não tem como ficar muito maior que isso, porque ainda vem as marcas de registro, né? Que pega também um espaço da página. Então, como é só para a gente aprender a desenhar, eu vou deixar assim. Dei um F4 para selecionar na exibição de tela o máximo possível que eu tenho a visão do molde todo e vamos começar a desenhar. Vou aqui na ferramenta retângulo, vou aqui bem no cantinho aqui da imagem, vou segurar, arrastar, vou até a parte de baixo dela e vou soltar bem em cima da linha. Vou dar um zoom aqui e você vê que não estão iguais, né? Eu vou colocar aqui bem no meio da linha. Aqui, ó, bem no meio. Aqui eu vou
segurar aqui nessa aresta e vou arrastar, colocar sempre no meio da linha, que ela fica centralizada no tamanho. Aí você pode dizer, mas não vai ficar do mesmo tamanho, você arrastou, fica alguns milímetros, sim. Mas eu vou usar essa peça como base nas minhas larguras agora, duplicando ela e usando, então eu também posso ver aqui em cima o tamanho que ela está e colocar exatamente esse tamanho quando eu quiser altura ou largura. E ela vai ficar certinha no final. Sempre os cantinhos das abas de cola, que a gente usa para colar ou dobrar, são um pouquinho mais para dentro, porque para encaixar melhor, né? Para ela entrar melhor. Então, como que a gente faz? Primeiro eu vou colocar logo aqui, essa aqui, gente, é a ferramenta de desenho de linha. Eu já faço muito automaticamente, então às vezes eu vou esquecer de explicar para vocês, aí vocês me perguntam que eu falo nos comentários. Aqui são as linhas, vários tipos de linha. Eu uso bastante essa aqui, ó, Bezier. Tem um acento, mas todo design chama Bezier. Tem a mão livre, mas a Bezier ela trabalha com ela é certinha, vamos dizer assim. Ela não fica torta, ela é exata. Então vamos lá, Bezier. Um segredo para a linha sair reta é você segurar o Shift, que aí o Shift não deixa ela entortar, ok? Só um pouquinho. Um segredo para você usar certinho é segurar o Ctrl, clicar do outro lado e ela ficou retinha. Só que se eu deixar ela assim, ela vai cortar e não picotar, que é o que a gente quer, né? Deixar apenas uma dobra aqui, como está o desenho. Então eu vou vir aqui. Talvez você vá precisar adaptar essas linhas lá no estúdio, porque o Corel não tem aquele padrão exato que a gente está acostumado a usar no estúdio, né? Então, para ficar com aquele picote de costume, às vezes eu vou lá e configuro, mas isso não vai atrapalhar em nada o desempenho do corte. Então, eu vou usar essa daqui. Por que que eu não estou engrossando essas linhas? Porque se eu engrossar essas linhas, quando chegar lá no estúdio, ele vai imprimir, no caso de eu querer imprimir o molde. Nesse caso, como eu não vou imprimir lá, não teria problema, mas a gente, para já fazer um serviço completo, é melhor não engrossar, mexer. O que que você pode fazer? Você pode deixar essas linhas vermelhas para você ter uma visualização melhor. Eu dei Ctrl A, ele selecionou as linhas, que é o único desenho que tem aqui no meu projeto. Cliquei aqui no vermelho com o dedo direito e, olha, o dedo direito, ele pinta o contorno, o dedo esquerdo pinta o preenchimento. Se eu der Ctrl A e clicar com o direito, com o esquerdo, ele vai pintar. E não é isso que eu quero pintar as linhas. Aliás, se eu clicar com o direito, ele vai pintar o contorno, né? Então, contorno. Se eu clicar com o esquerdo, ele vai pintar o preenchimento. Eu quero apenas o contorno para poder visualizar por baixo o que eu estou desenhando. Quanto aos cantos aqui, quando a gente desenha esse retângulo, ele fica uma imagem um desenho exato de um retângulo. Para que eu possa mexer nessas linhas, mexer nos lados e aumentar os nós, que são esses quadrinhos aqui que deixa a gente mexer e desenhar, eu tenho que vir aqui e converter em curva. Curva quer dizer o quê? Ele vai ficar uma figura livre, que não tem um formato definido e eu vou poder mexer da forma que eu quiser. Permite que o objeto seja modificado usando todas as ferramentas de forma. O Corel ele tem esses balões de explicação e é muito legal você ler, você que não tem muito
conhecimento das ferramentas, só em você ir olhando aqui você vai descobrir muita coisa aqui do que serve as ferramentas. Então vamos lá, pronto, já converti em curva. Agora eu posso criar um nó aqui, posso criar um nó aqui e vou fazer esse cantinho que geralmente tem. Olha, o que que eu fiz? Ele tinha de origem o nó aqui da extremidade. Eu criei uma aqui e agora eu vou selecionar, vou clicar nesse aqui e vou apagar. Pronto, já fiz o cantinho. A mesma coisa aqui, isso aqui não precisa ser perfeito porque é só para a ponta não ficar reta aqui da caixinha, né? Então, a mesma coisa, um nó lá, um nó aqui, seleciono o nó do meio e deleto. Olha, viu que ficou um pouquinho? Aí você pode... esse aqui ficou mais deitado do que esse, então eu vou clicar aqui para segurar o nó, clico no CTRL para essa linha não entortar e vou arrastar um pouquinho para fora e pronto, olha. Ela ficou mais parecida com aquela lá, né? Agora eu vou criar esse lado aqui. Vou, para não ter trabalho de desenhar novamente, eu vou selecionar essa parte aqui, que eu já fiz, vou clicar e selecionar a linha, porque eu vou duplicar essa peça e a linha, vou dar Ctrl D, eu já criei uma nova, uma cópia dessa aqui. Para colocar aqui, eu sei que ele tem um ângulo de 90 graus. Assim é 45, assim é menos 45. Para virar isso aqui para baixo seria um ângulo de 180, mas como eu quero colocar para cá, eu vou colocar aqui, olha, um ângulo de 90 graus. Olha só, ele girou e ficou certinho, né? Certinho não que esse tamanho aqui é diferente, mas eu digo o ângulo ficou certinho de 90 graus. Estou batendo aqui com a seta para acertar esse lado aqui. Agora eu vou pegar esse aqui e vou arrastar para ficar do tamanho desse aqui. Vou usar essa linha, esse tracejado, vou colocar aqui onde é a dobra. E aqui, como já tem os nós, vai me facilitar eu ajustar e deixar daquele jeitinho lá. Olha, tá vendo que aqui ele vem reto e aqui ele faz essa curvinha? Eu vou vir aqui fora, vou clicar, segurar, vou arrastar até o outro nó, porque são as duas alturas que eu estou querendo mexer, para chegar mais para o lado um pouquinho. Vou selecionar, então, soltei, selecionei os dois nós que eu quero mexer. Vou com a seta para o lado aqui que eu quero arrastar e olha só, ele está andando e chegando no lugar que eu quero. Então, ok. Aqui tem outro nó. Eu vou segurar esse nó, segurar o Ctrl para não entortar a linha e vou arrastar para ficar no tamanho desejado. Olha só. A mesma coisa aqui, eu vou clicar aqui no nó, vou selecionar, vou segurar o Ctrl para não sair do lugar, vou colocar exatamente no lugar que eu quero. Eu já tenho as duas partes principais da caixa, mas elas estão duas partes separadas. O que que eu vou fazer? Se eu deixar assim, vai cortar aqui. Então, eu não quero isso, eu vou clicar nessa peça aqui, clicar nessa peça aqui, e já aparece aqui, olha, as ferramentas que eu preciso. O Corel, ele já deduz o que eu estou querendo fazer, né? Não precisa eu ir procurar a ferramenta, ele já me diz mais ou menos o que é possível fazer agora. Estou com as duas peças selecionadas e vou em soldar. Aqui lá no estúdio é a mesma coisa que fundir. Então, eu vou soldar essas duas partes e olha só. Vou afastar aqui para vocês verem, tá vendo? Ficou uma coisa só. Vou terminar de colocar os picotes, né? Essa serrilhazinha aqui, que vai me dar as marcas de dobra lá no estúdio. Então, já fiz aqui sem falar para vocês. Quando eu clico aqui e aperto mais, lá nesse teclado numérico, ela me dá uma cópia dessa linha. Então, eu vou segurar o Ctrl, segurar aqui a peça, arrastar
e colocar exatamente aonde eu quero. Gente, como tem ainda essas partes aqui dessas dobras para colagem, eu vou fazer logo isso aqui antes, porque vai facilitar para a gente. Eu venho com a ferramenta retângulo, vou clicar bem aqui mais ou menos onde é o canto, vou segurar, arrastar até embaixo, vou colocar, lembram? Bem no meio da linha, olha, já está um lugar legal. Aqui não. Então, vamos segurar essa aresta, arrastar para dentro da linha, centralizar. Mesma coisa aqui, vou arrastar, segurar, arrastar e soltar bem no meio da linha. Aqui tá bom. Mesma coisa daquela questão do canto, vai ter os cantinhos para quando dobrar isso aqui não ficar com dificuldade de encaixar na hora de colar. Vou também, como eu criei novamente esse retângulo e ele tá uma ferramenta, uma medida exata, medida não, um formato exato, eu vou também aqui, vou converter em curva. Vou dar um macete para vocês, que é um atalho, que seria Ctrl Q. Ctrl Q é a mesma coisa que lá aquela bolinha de converter em curvas. Ele já está aqui convertido em curvas e agora eu já posso mexer em toda a extremidade desse retângulo. Vou criar um nó, esse aqui a gente chama de nó, olha, um nó aqui. Ele está selecionado, eu vou dar uma batidinha para subir, olha só. Mas eu vou arrastar, segura o Ctrl, arrasta o nó e ele centralizou nessa linha. Aqui eu já estou vendo que eu preciso segurar o Ctrl e arrastar segurando, gente, o botão do mouse, o botão direito sempre. E vou soltar aqui onde eu desejo. Aqui é a mesma coisa, vou criar um nó aqui, que esse nó vai segurar, porque eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu não criar esse nó e eu pegar aqui e arrastar, ele vai inteiro, tá vendo? Ele vai inteiro. Então eu não quero isso, eu quero que ele só daqui para cima, né? Então tá aqui o nó, clico, seleciono, seguro o Ctrl, arrasto e coloco no lugar desejado. E assim eu criei a aba. Aqui é a mesma coisa, vou criar um nó bem em cima da extremidade onde ele se encontra com a outra parte. Olha só, criei. Vou segurar esse nó aqui, vou segurar o Ctrl, vou arrastar, seguro esse aqui, seguro. Esse aqui ainda estava selecionado, tá vendo? Então, tenho sempre que clicar fora para tirar a seleção, porque senão ele arrasta junto. Vou segurar o nó, vou levar para dentro e soltar. Criei a aba. Vocês veem que essa parte aqui é igual a essa aqui? Então, eu só vou dar um mais, eu já criei outro. Se o seu mais não funcionar, você dá um Ctrl D. E você vai segurar o Ctrl e arrastar e colocar em cima da linha. Vamos ver aqui. Olha, em cima. Então, esse aqui tá certinho. Você dá uma olhadinha aqui, tá vendo que aqui tem um pedacinho fora? E essa linha tem que seguir aqui a dobra certinha. Então, você volta um pouquinho e coloca bem certinho aqui. Vamos ver, esse aqui tá certo. Então, o que que eu quero agora? Eu quero também emendar isso aqui com essa peça aqui, não é? Então, agora vamos fazer a seleção das duas e vamos fundir. Aqui, aqui e fundir. Pronto. Agora ficou certinho, olha. Com um nozinho a mais aqui, a gente só vai, clica, é outra facilidade, né? Não precisa eu clicar aqui no nó, que nem lá no estúdio, e ter que ir lá naquela ferramenta aqui do lado, excluir nó, excluir nó, excluir nó, aqui não. Aqui eu só clico no nó e em delete e o nó foi embora. Vou apagar esse aqui também, que é para ficar um corte perfeito, nem um picotezinho. Até poderia ficar assim, mas aí a máquina ia fazer esse picote. Não é isso que a gente quer um nó limpo. Aqui também eu vou deletar um nó. Olha, agora sim. E a mesma coisa vamos fazer aqui desse lado. Vou clicar aqui. Vou clicar na ferramenta, na outra parte
e vou fundir. E ficou tudo, vamos dar um zoom aqui bem legal para a gente ver como tá isso aqui, tá ótimo. Aqui também tá ok. E já estamos quase terminando. Agora vamos colocar aquelas linhas de dobra, picote, mais. Olha, eu cliquei, criei outra no mais. Vou distribuir essas linhas aqui onde é necessário fazer a dobra. Sempre dando uma olhadinha se ela está certinho com o segmento da caixa, onde vai ser dobrada. É só seguir isso aqui que não tem como dar errado a dobra. Olha, bem centralizada com essa de cima. Pronto. Agora eu vou fazer, para mim não ter que pegar essa linha, aliás, fazer outra linha, colocar o picote novamente, eu vou duplicar essa linha, vou dar aquele ângulo de 90 graus. Aliás, ele já está com 90 graus, né? Eu vou zerar. Ele está com 90 graus porque essa linha ela veio lá de cima, ela foi aquela cola lá de cima. Então, aqui, olha, o que que eu faço? Vou segurar uma aresta. Aqui não precisa segurar o contra, porque a gente não está mexendo em nenhum nó, a gente está mexendo na aresta, está arrastando, ela está correndo ali, olha. Chegou aqui no final, olha, segurei a aresta, ela vem aqui, ó. Ela veio aqui para o final. Quando você vê que alguma coisa saiu do lugar, você dá um Ctrl Z. Eu deixei de fazer uma coisa aqui, que foi bloquear essa imagem que eu estou trabalhando para ela não sair do lugar e não ter perigo de eu desenhar em cima e ela já está no lugar errado. Então você vai com o botão direito e bloqueia o objeto. Olha, criou uns cadeados aqui, quer dizer que essa peça não pode ser mexida. Isso aqui é a imagem. Olha, agora eu posso clicar aqui, eu não vou conseguir selecionar essa imagem de trás, só o que eu estou desenhando. Essa linha aqui, vou centralizar sempre no meio da linha do desenho. Vou dar um Ctrl D, vou duplicá-la. Olha, já tenho outra. E vou descer ela aqui, segurando sempre o Ctrl. Colocar ela aqui. E pronto, já ficou certinho aqui. Agora que eu já terminei, aliás, falta ainda um picote aqui. Ctrl D. Vou colocar esse aqui, ó. Pronto. Agora eu terminei. Eu vou com o botão direito para desbloquear a imagem que estava atrás e vou deletar, selecionar e deletar. E o nosso molde, gente, está prontinho. Se esse molde não bater lá, é porque o desenho que a gente pegou lá na internet não está certo, mas pelo desenho está exatamente dessa forma. Para mim usar esse molde lá no estúdio e personalizar ele lá, colocar estampa, arrumar tudo, se você quer um molde da internet que você não tem, você pode fazer isso. Se você quer estampar aqui, é uma outra história que não vai dar para me explicar hoje. Estampar aqui e usar no estúdio. Mas para criar o molde é isso aqui. Como eu estou ensinando uma técnica de imprimir direto aqui pelo Corel, que para mim tem dado muito certo, porque tem diminuído assim 80% do erro de print cut. Eu vou falar rapidamente aqui para vocês como eu faria para imprimir aqui, tá? Imprimir e só cortar lá. Eu vou aqui em arquivo e vou abrir a marca de registro que eu desenhei, que eu falei lá no outro vídeo, né? Que eu imprimi, escaneei, desenhei por cima e salvei aqui no Corel, tá aqui ela. Ctrl A, Ctrl G para pegar tudo que tem na tela e agrupar. Ctrl C eu vou copiar, vou abrir o desenho que eu fiz. Esse desenho ele está em paisagem, né? A minha marca de registro está em retrato, então o que que eu faço? Vou dar um ângulo de 90 graus e ela vai ficar certinha aqui na minha página, tá aí as marcas de registro. E digamos que eu vou colocar aqui com o botão direito, ordenar para trás, para ela não me atrapalhar mexendo no meu desenho, nas minhas coisas aqui que eu fiz.
tenho que desagrupar, porque senão quando eu for preencher alguma coisa aqui, ele preenche as linhas junto. Então eu quero selecionar só o desenho de fora. Digamos que eu fiz uma personalização e coloquei uma estampa, alguma coisa aqui, e quero imprimir dessa forma aqui. Eu poderia criar aqui uma peça com contorno por fora, né? Para não ter perigo de errar. E se vocês quiserem fazer isso, não tem problema nenhum. Vocês dão um Ctrl D para criar uma outra peça e vão aumentar aqui o tamanho do contorno para dar uma outra peça para vocês maior por fora, que seria aquele deslocamento que a gente coloca por fora para não ter perigo do print cut cortar errado, né? Quer dizer, para salvar aquilo que ele corta errado. Então, vou botar aqui olha, ele deu um ângulo desse tamanho aqui, desse vermelho. Vou aumentar, vou botar aqui para um 3. Olha, só que isso aqui está na frente. O que é que eu faço? Vou com direito ordenar para trás. Olha, vai ficar mais ou menos essa margem aqui. Só que eu vou pegar isso aqui. Ele está selecionando a marca de registro. Eu vou pegar isso aqui e vou pintar do mesmo azul, né? Que é para poder ficar esse deslocamento aqui. Gente, acho que esse vídeo está ficando enorme, mas como eu sei que vocês têm vontade de saber desses truques, então eu vou continuar assim, tá? Vou dar um Ctrl A para agrupar tudo que está na minha tela, um Ctrl G. Aliás, o A seleciona, o Ctrl G agrupa. Vou dar um P para centralizar, só sei que está centralizado, mas dei um P para garantir que está tudo no centro da tela. E agora eu vou imprimir isso aí, tá? Agora que eu já tinha colocado as marcas de registro para imprimir, agora sim o projeto está pronto, porque preciso dessas marcas de registro para centralizar na hora de cortar lá no estúdio. Então, agora sim eu vou aqui em arquivo, salvar como, e crio aquele DXF com as marcas de registro. O nome que eu coloquei foi caixa desenhada, essa aqui. Vou salvar no DXF e vou salvar na mesma pasta. Ele vai perguntar se eu quero substituir. Sim, porque agora está corrigido com as marcas. Eu já imprimi aquela minha página lá no Corel mesmo, com as marcas de registro que foram desenhadas lá. Agora eu estou aqui no estúdio e vou abrir aquele projeto que eu salvei em DXF. Lembrando que eu salvei ele com as marcas de registro que eu desenhei também lá no Corel, para poder abrir aqui e ajustar o que for necessário. Olha só. Essa marca azul que está aparecendo aí quer dizer que aquele contorno externo que eu coloquei para fazer um deslocamento também está aqui. Então eu vou agrupar, vou em centralizar, vou trazer para o centro da página, vou desagrupar isso aqui. E como essas marcas de registro aqui foi só para centralizar na página e não vão poder ficar aqui, porque senão quando for mandar para a máquina ele vai cortar também, porque é um objeto do Corel e para ele é um desenho, então ele vai querer cortar isso aqui também. Então vou apagar o quadrinho, vou apagar aqui canto e vou deixar só o molde. Como eu não vou cortar aquele contorno lá, foi só para correr o risco de cair algum milímetro para um lado, lá na minha impressão, porque aqui é só o corte exato que eu preciso da minha caixa. Então, eu vou deletar um e vai ficar esse aqui. Agora eu vou selecionar tudo, vou aqui na cor de linha, vou deixar tudo preto e vou querer mudar esse picote, porque olha, ele ficou bem pequeno, né? Ele ficou bem pequeno, então eu quero deixar um picote padrão aqui do estúdio. Eu vou colocar esse aqui, que geralmente eu uso, e vocês viram que a parte de fora ficou. Por quê? Porque eu achei mais fácil selecionar tudo e mudar tudo de uma vez do que selecionar linha por linha e colocar o picote que eu queria. Então agora, como eu sei que essa parte de fora é uma só e ela é mais fácil de colocar, de mudar a linha, eu vou simplesmente aqui vou voltar ela para a linha inteira, que é de corte e não de picote. E tá aí.
Aí eu sei que isso aqui está centralizado, né? Eu vou dar Ctrl A, Ctrl G. E o que é que eu vou fazer? Para que leia aquelas marcas de corte, a marca de registro que eu coloquei, eu vou ter que colocar igualzinho aqui. Vocês lembram que eu tenho um padrão que eu uso, que eu gosto, que é deixar a primeira linha do jeito que é o padrão e o resto eu arrasto tudo para o lado esquerdo e deixo tudo com 1 centímetro ou 10 milímetros, como aparece aqui. E vou colocar na minha base de corte, já eu mostro para vocês como é que fica cortando. Então agora vamos ver se a máquina vai ler mesmo essas marcas de registro que foram imprimidas pelo Corel. Tá vendo? Tá lendo direitinho. Agora só resta saber se vai cortar certinho, né? Eu vou parar aqui. Não, vou parar não. Eu vou tentar tirar aqui só com a mão e vou mostrar pra vocês. Vou tirar aqui o papel. Olha, gente, mesmo que eu não tivesse deixado aquela marquinha, vocês estão vendo que não era necessário, que ela tá perfeita. Tá desfocando um pouquinho aqui, mas olha, tá perfeito. Olha aqui o nosso molde. Vou tirar aqui. Eu deixei aqui esse desenho com impressão para vocês poderem ver que realmente ele dobra exatamente em cima do picote. Olha só. Deu pra ver? Eu vou parar aqui um pouquinho e vou colar a caixinha para vocês verem como é que vai ficar. Essa caixa ela foi escolhida de forma aleatória, né? Eu abri lá junto com vocês na hora da aula mesmo. Eu não tenho esse molde até. Acho que eu faria essa bordinha aqui maior, para dar uma sustentação maior para a tampa. Mas o que a gente quer ver é que o print cut ficou perfeito. Olha, eu vou fechar aqui. Com a mão fica difícil, né? Aqui, ó. Perfeita. Perfeita, perfeita essa caixinha. É isso, gente. Nosso print cut pelo Corel. Tchauzinho.